Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através das redes sociais e das comunicações virtuais, nossos votos de muita paz. Há uma pequena história de grande significado. Um homem era muito rico, possuía tesouros incontáveis e sentia-se no declínio próximo à morte. Era pai. 2 filhos deveriam herdar a imensa fortuna. Um deles era um tanto estróina, o outro era mais dedicado ao culto dos deveres. E o Senhor, muito sabiamente, desejando perpetuar os valores na aplicação de rendas que pudessem beneficiar a sociedade, estando enfermo, chamou os 2 filhos. Explicou-lhes a situação. Logo mais, partirei. Vocês serão os meus continuadores. Mas eu desejo oferecer uma reserva maior àquele que for mais sábio. E para poder compreender quem seria o mais sábio, estive meditando e me veio uma ideia. Aqui em nossa herdade dispomos de 2 quartos imensos. Estão vazios. Eles têm uma capacidade expressiva para guardarmos valores, poderes, recursos, tudo quanto esteja ao nosso alcance. Eu desejo oferecer a cada um de vocês uma dessas habitações. São absolutamente iguais, tanto na dimensão territorial como no conteúdo interno. E vocês me perguntam, e que deveremos fazer? É simples. Desejo que vocês preencham esses espaços com algo que seja muito barato, de vasta e possibilidade simples de acesso, com uma grande economia. Aquele que encher totalmente o espaço que lhe dedico e houver gasto uma importância bem pequena, esse herdará aquela porção que vai além do que é legítimo pelas leis. Chamou os filhos, apresentou os imensos salões e deu-lhes a chave e um prazo de 1 semana. E foi aquietar-se. Passou a semana com celeridade. E no dia abrasado, preparado, os 2 jovens apresentaram-se-lhe diante de uma comissão que deveria julgar. O primeiro levou até aquele quarto imenso e disse: papai, eu não posso abrir a porta, porque eu consegui encher de tal forma os espaços que qualquer movimento que eu faça pode redundar em um prejuízo. Se eu abrir a porta, o excesso de carga que aí está contido naturalmente se perderá. Então eu tenho ideia de subirmos e eu levantarei uma telha até o limite que o Senhor estabeleceu e o Senhor poderá compreender e entender que eu havia realmente lotado totalmente. E quando ele disser a despesa que tive, o Senhor vai perceber quanto sábio eu sou. Todos subiram até o teto e ele levantou uma área quadrangular e todos espantaram-se, porque do piso até aquele limite estava cheio, acamado, tudo muito bem arrumado, mas de tal forma lotado que não caberia a colocação sequer de uma folha a mais de uma planta. E o pai disse: meu filho, quanto sábio és tu! Que é isto? Ele disse: papai, feno. É feno. Peguei o feno do quintal nosso, que é grátis, e mandei os servidores acamá-lo. Coloquei pesos
diminuídos o volume, até formar um bloco compacto quadrangular que tomou todos os espaços. E direi, gastei uma ninharia. Então eu te quero dizer, papai, que aí está completada a minha cota. O pai disse, quero agradecer-te. Em verdade, tu és econômico e conseguiste compreender o dever, cumpri-lo com uma despesa reduzida. O outro disse ao pai, papai, eu também cumpri com o nosso dever. Tomando a chave, acercou-se do outro quarto, abriu a porta e o quarto estava vazio. Ele pediu que todos entrassem, fechou a porta e quando todos estavam dentro, ele ligou um interruptor e uma claridade abençoada vestiu todos os recantos, todas as particularidades daquela habitação. E o pai lhe perguntou, meu filho, o que é isto? Luz. Eu enchi o quarto de luz. E que gastaste? Apenas um toque no interruptor. Meu filho, tu és sábio. O outro começou a rir, mas ele encheu o quarto de nada. E o pai lhe disse com sabedoria, tu encheste o quarto de alimento inútil, perecível, dedicado aos animais. Tem um valor porque contribui para a vida. Mas o meu filho, sábio, encheu todo o espaço de luz para dar sabedoria à humanidade e gastou somente o esforço de movimentar a plaqueta para que a luz da sabedoria divina preenchesse os espaços de todos os corações. E deu a este segundo, que ganhou a disputa, aquela cota de haver que houvera separado para o mais sábio, o mais prudente e o mais econômico. A história parece banal, e é um tanto banal, mas não é tão insignificante quanto nos pode parecer. A nossa vida é o espaço que vai da concepção até a desencarnação. Por que não do berço? Porque a vida começa no momento em que surge o zigoto. Naquele instante da fecundação, eis a vida. E a vida se vai ampliando, preenchendo os espaços até a idade adulta, até o momento da consumpção do feno existencial. Porém, o importante, nisto que chamamos vida, e que eu chamaria existência, porque a vida não está no zigoto. Ela dá ao zigoto a vibração que nós chamamos energia, a energia vital. Então, a vida é infinita, porque ela precede a forma e ela sucede a aparência. E nós, diante desse quadrângulo que é a vida nas suas dimensões, muitas vezes temos-la vazia de luz. Preocupamos-nos em encher de futilidades, de quinquilharias, de objetos que enferrujam, que se perdem, que os ladrões roubam, que naturalmente experimentam as modificações que os próprios metais sofrem diante da umidade e do tempo. É por essa razão que o notável psiquiatra suíço Carl Gustav Jung teve a ocasião de enunciar por primeira vez a proposta das vidas vazias. Acredito pessoalmente que ele se inspirou em um dos homens mais notáveis do século XX. Aquele homem que era um nobre psiquiatra
em Viena. E a guerra havia estourado fazia menos de um ano. As tropas alemãs iam preenchendo os vazios existenciais das nações descuidadas com a sabedoria e preocupadas com as quinquilharias humanas. E certo dia, à sua porta, chega uma caminhonete negra e saltam membros que pertenciam à Gestapo, a polícia estadual da Alemanha nazista. E este homem e a sua família, seus pais, sua mulher, seus servos, ele, psiquiatra eminente, foram jogados naquele camburão. E desde aquele momento, a sua vida, que era cheia de ideais, passou a esvaziar-se de conteúdo e foi atirado num campo de concentração. Nesse momento, ele estava escrevendo um tratado de terapia psiquiátrica. E quando se deu conta do que esperava, porque a notícia, depois da Noite dos Cristais, em que os judeus passaram a ser perseguidos, sinalizou que ele estava marchando para um campo de trabalhos forçados, um campo da morte. Disfarçado numa frase em alemão, que significa o trabalho dignifica a vida. Somente que naqueles campos terríveis não havia vida, havia a presença da morte que preenchia todos os espaços, esvaziando a criatura humana de qualquer sentimento, inclusive do sentimento de humanidade. E então, ele colocou no próprio corpo o manuscrito, algo que ele pegou. Mas quando ele chegou ao campo de concentração, depois de mais de 20 horas de viagem, animalizada, toda a família naquele espaço exíguo, com as suas necessidades biológicas, com as suas angústias, e a perda do direito de pensar, ele saltou e aqueles originais foram atirados à lareira acesa e pediram para que ele estendesse o braço. Ele o fez e com um ferro em brasa colocaram-lhe um número no braço direito. Era a maneira de matar o homem. Generalizo aqui a expressão, a criatura humana. Ele terá a ocasião de dizer que os alemães encontraram o melhor método de matar o ser humano. Porque o que identifica a criatura humana são o seu nome, o seu sexo, seus ideais, os objetivos da vida, o sentido da vida. Isso identifica-nos uns perante os outros. Mas quando se coloca um número e se desidentifica o indivíduo, ele passa a ser um número, ele é coisificado. E os alemães coisificavam, porque uma coisa pode ser atirada fora, sem qualquer respeito ou consideração. Mas uma criatura humana, os direitos humanos universais, zelam pela dignidade do cidadão. Então ele veio a descobrir que a técnica nazista de matar não era matar judeus, homossexuais, mulheres, estrangeiros, não nazistas. Era de destruir coisas travestidas de criaturas humanas. Nós somos e ele muito experimentou gratos. O largo período de atividades humanas para poder notar qual era agora o sentido da sua vida. Ele saiu de um campo ameno para um outro que tinha fornos crematórios. Desse para um outro pior, para Auschwitz, na Polônia. O campo que matou em 6 anos 1.100.000 coisas humanas. Um campo que tinha uma extensão
a extensão final para onde as locomotivas levavam os que já não existiam para que continuassem a não existir. E este homem extraordinário percebeu que a sua agora era uma vida vazia, porque na fila imensa naquela noite trágica, ele foi mandado para a direita, a mulher para a esquerda, e nunca mais ele a viu. Ela, naquela mesma noite, foi depilada, foi desnudada, foi atirada em uma sala imensa para receber um banho de uma substância venenosa e morreu 20 minutos em esgares com mais 200 e foi atirada no forno crematório. Seus pais, idem, os demais, ibidem. Mas ele viveu e se perguntou: para quê? Qual é o sentido da minha vida? Este sentido da sua vida exigiu dele uma profunda meditação. Eu tenho que viver. Para poder denunciar o crime dos nazistas, a humanidade que não acredita. Porque ninguém podia conceber que, apesar da guerra, que ao final teria ceifado 90 milhões de vidas na Rússia, na Alemanha, na Polônia, na Hungria, havia também os campos de extermínio. Aqueles que eram dirigidos por Stalin, culminando na Sibéria, e aqueles que eram dirigidos por Adolf Hitler, sob o comando de um homem que procurava a perfeição da raça. O alemão deveria ser um biótipo da 25ª hora. Não existe a 25ª hora, mas ele criou na sua imaginação. E o ser da 25ª hora deveria ser um biótipo absolutamente perfeito. E aqueles que não eram perfeitos não tinham direito a viver. A psicologia, mais tarde, através desse médico, vai pensar porque aquele homem que era míope, e era proibido ser míope entre os nazistas, que claudicava da perna direita, por que ele odiava tanto os que eram deficientes? E trabalhava por aqueles tipos Adonis, por aqueles tipos gregos. Por quê? Porque ele era um deficiente. A sua maneira de expressar deficiência era mostrar a força interior, a grandeza do poder da sua degradação, da sua indignidade. Goebbels, através do assassinato em massa. Mas aquele psiquiatra notável resolveu que denunciar o mal era um objetivo e encheu a sua vida de esperança. Eu nego-me a morrer. E negou-se a morrer. Por 4 anos, ele foi jogado de um para o outro campo, até esse último a que me referi, o mais terrível de todos. O seu nome foi pronunciado mais de uma vez na linha de chamada, e uma vez ele recusou-se. E o guarda não percebeu, um guarda que era polonês e que perseguia os poloneses, que era judeu polonês e que perseguia os judeus poloneses. Era chamado capo, era chefe de coisa nenhuma. E um desses chefes, quando eu tive a ocasião de ler A Tragédia das Vidas Vazias, 2 amigos íntimos judeus. Um era capo, o outro era um judeu honorário. E o capo, com quem se relacionava o judeu nobre, chegou o momento e disse-lhe: amanhã o seu filho único vai ser chamado na lista dos que irão para a Câmara de Gás.
O amigo surpreendeu-se e disse-lhe mais: nós dois somos como irmãos. Você vai pôr o nome do meu filho. Ele disse: não é o nome do seu filho, é o nome do meu filho. Não entendi. Eu fui chamado hoje pela manhã. E o chefe do campo me disse: amanhã eu quero que chame o filho do seu amigo para que ele passe para a Câmara de Gás. Eu disse: mas ele é meu amigo. Muito bem, não tem problema. O seu filho vai no lugar dele. Deixo a decisão com você. Então eu venho lhe perguntar: seu filho, o meu filho? E então o outro, o pai da futura vítima, abaixou a cabeça e não disse uma palavra, porque a sua vida era cheia de amor. Não era uma vida vazia, que necessitava de viver da miséria, das fezas, da pequenez. Era uma vida idealista. Levantou os olhos e viu o filho que ele sabia que ia morrer. E não lhe disse nada. No dia seguinte, o filho foi chamado. E o pai colocou a mão na frente e deu um passo. E disse ao carrasco: é meu filho. Ele é jovem e a guerra vai terminar. Eu já vivi o suficiente. Eu dou a minha pela vida do meu filho. O carrasco aceitou. E o filho dele sobreviveu. E foi lutar mais tarde para salvar a vida do capo, quando o chefe do campo mandou matá-lo. O vazio existencial é esse sentido ausente na criatura humana, que está muito bem definido na proposta de Jesus. Eu venho dar-vos vida, e vida em abundância. Qual é a vida em abundância? Nós temos a vida biológica, nós temos a vida emocional, nós temos a vida intelectual, e alguns teimam que não temos a vida espiritual, como se a matéria se fizesse a si mesma e não fosse uma energia condensada, que por sua vez é a energia desagregada. Vemos aí o grande sentido da palavra de Jesus: vida em abundância. Porque a vida é um fenômeno natural. Ela se expressa de qualquer maneira, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ela se altera, ela se modifica, ela transforma-se. Mas a vida em abundância é a crença no reino dos céus. É a crença na ternura dúlcida do amor. É essa crença de saber que o sentido existencial é deixar pegadas luminosas na terra, para quem vier depois de nós dizer: ó, por aqui passou um anjo, porque deixou sinais apontando o rumo de segurança para a minha felicidade. E esse que o diga não perguntará o nome de quem deixou sinais. Não interessa. Não se preocupará com o que ele fez, porque ele é o vida que semeia vida. A problemática das vidas vazias, conforme Jung, é nada mais, nada menos do que a realização do autoencontro, da viagem existencial, do si. Numa frase monumental, o pai da psiquiatria analítica de Viena, ou melhor, retificando, da Suíça, diz com muita sabedoria em Zurique, a sua cidade querida. Ele diz de uma forma brilhante: toda vez
que tu tiveres ciência, conhecimento, beleza, sabedoria, e estiveres diante de uma alma, nunca te esqueças, tu estás diante de uma alma. Este notável pai dessa psicologia profunda que vai ao cerne do indivíduo para arrancar-lhe os arquétipos pré-existenciais, arquivados no inconsciente coletivo profundo da humanidade, veio pontificar que Jesus foi o homem mais sábio e foi o homem que atingiu, na escala dele, Jung, o estado luminoso. Esse estado luminoso é o do autoencontro, numen, luz. Mas Jesus houvera dito, nós é que ainda não ouvimos, eu sou a luz do mundo. E quem não vem a mim, perde-se na escuridão. Então, essa luz do mundo, o que é? É o amor. É a expressão gloriosa do amor que nos leva àquele psiquiatra a que me referi e que nos deixou uma obra essencial que, segundo a Biblioteca do Senado norte-americano, foi uma das 10 obras mais importantes da humanidade até o século XX. Era a obra que fala do sentido da vida. Ter esse sentido da vida, ele foi encontrar no campo de concentração, em que o indivíduo raramente suicidava-se. E ele teve um choque muito grande quando voltou à chamada sociedade de consumo e verificou que o indivíduo se suicida. Então ele perguntou como? No campo de concentração, com as cercas eletrificadas, sem a mais mínima probabilidade de vida, somente se matava quem enlouquecia. Todos queriam viver. Como é que eu posso entender que alguém que tem liberdade, que alguém que tem o direito de pensar, que alguém que tem o trabalho, por causa de pequenas injunções ou desgostos ou situações algo deploráveis, pensa em matar-se? Esse indivíduo nunca teve o sentido da vida, nunca se deu o direito, o dever, a obrigação de perguntar-se quem sou e descobrir que ele não tem o direito de fazer da sua vida aquilo que as leis sagradas da vida, com V maiúsculo, estabelecem. A lei de amor. É tão interessante. O fariseu, sacerdote, indigno, hipócrita, vê aquele homem dúlcido e lhe pergunta com certa ironia, Senhor, eu sei que tu vens de Deus, porque afinal ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. O que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O que é que está escrito na lei? Ah, na lei está escrito. E ele declina. São aqueles indivíduos que têm excelente memória e péssimo caráter. Jesus, pois é, uma coisa te falta, que tu atendas ao teu próximo. E o cínico, erudito e pusilânime, perguntou, e quem é meu próximo? E Jesus contou a doce parábola do bom samaritano. Aquele homem que tinha uma vida cheia, ele era samaritano. A sua vida era cheia de desafios. Era odiado em Samaria, era odiado na Galileia, na Pérea, na Judeia, as 4 províncias de Israel. E nada obstante, ele vê outro caído na estrada. Mas a sua vida tem um sentido. Salvar vidas, e corre e vai ajudar o estranho. Dá-lhe de beber, enxuga-lhe o pranto, cuida-lhe das chagas, põe-no na sua animalia, leva-o a uma casa de hospedaria
cuida dele, por favor, eu te pago por antecipado. Mas se por acaso, quando eu voltar, ele houver gasto além, eu te pagarei depois. E aí Jesus pergunta ao cínico, na tua opinião, qual foi o próximo daquele judeu caído na estrada? E o astuto, inteligência rápida, aquele que, para com ele, usou de misericórdia. Dizes bem, vai tu e faz o mesmo. Quantos de nós deslumbramos-nos com a doutrina espírita? Eu tive a minha existência arrancada do caos. Ele abriu horizontes infinitos. Ela encontrou o sentido da vida e assim por diante. E o que é que nós temos feito deste conhecimento? Nós nos amamos. Nós desculpamos o outro que é um infeliz, porque quem mente, quem explora, quem assalta, quem é desonesto, meu Deus, ele é um infeliz. Ele é um doente, porque o ético saudável já o está dito, saudável. Ele tem uma vida correta. E se a minha é correta, eu tenho a obrigação de permitir que ele ainda seja um infeliz. E mais do que isso, tenho que o ajudar a que saia da infelicidade. É o que Allan Kardec chama a caridade moral. Muito difícil. Porque temos que ajudar o inimigo, ou melhor, aquele que nos persegue, ou melhor ainda, aquele que nos prejudica. E não demonstrar sequer que fomos nós. Então a vida vazia é o grande problema da nossa sociedade. Tomemos os jornais e somente vemos o patético. Não vemos mais o estético. Não vemos mais o ético. Para não ficar confuso, Sócrates asseverava que o sentido ético da vida é o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo. Então, seu discípulo Platão vai estabelecer uma ética, a ética do autoconhecimento. Aristóteles é discípulo de Platão, que é discípulo de Sócrates. E como o seu mestre havia estabelecido a ética do amor, ele, Aristóteles, estabelece a estética da vida, a beleza da vida, a harmonia. Pode haver harmonia quando nos deixamos dominar pelo ódio, quando desejamos a desgraça do outro, que bem me faz que o outro seja infeliz. Então há um ditado popular que diz, se tu te vingas, tu tens alegrias por uns momentos, porque depois volta ao normal. Mas se tu fazes o bem, tu tens alegria por toda a existência. Então a problemática da vida vazia, o espírito Joana de Ângeles definiu muito bem na obra à qual ela deu nome. A nossa é uma sociedade com respeito que nos merecem as grandes conquistas da tecnologia de ponta, da ciência, da filosofia, da ética, das mulheres e dos homens extraordinários, dos lutadores, dos mártires, dos heróis, mas de vidas vazias. Um bandido me disse, aqui na região onde trabalhamos, ele tinha 19 anos, e ele pôs a mão no ombro aqui na porta da Mansão do Caminho. E eu disse, meu filho, por que você está se matando? E ele me disse, tio, eu sou bandido. E bandido tem vida curta. Eu digo, por que bandido tem vida curta? E ele não sabia ler nem escrever, possivelmente, muito menos filosofar. Ele disse, por quê? A razão da vida do bandido é cometer o crime. E depois que ele comete o crime, ele vai assassinado pela outra onda, pela polícia. Ou ele não aguenta, se mata a si mesmo. E eu olhei para aquele menino de 19 anos, que podia ser meu bisneto.
Eu que tenho tanto amor à vida, que a enchi da luz do clique da eletricidade. E que sinto esse ardor por aquele homem que disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu que tenho a oportunidade de ver os que desencarnam e voltam. Houve aqui na cidade do Salvador, no século passado, um drama que abalou o país. Era um dos célebres dramas gregos de Romeu e Julieta. A moça era de família distinta e o pai colocou-a a aprender piano e contratou um notável pianista, violinista, para poder ensiná-la. Pretendia levá-la a Paris para ali culminar e levar a Nova York ao célebre Instituto Juilliard dos artistas de cinema para torná-la uma deusa, uma rainha. Mas aconteceu quase o inevitável. Ele gostava da beleza, da arte, e ela era sensível. E se amaram. Ela era jovem. O professor era um pouco mais idoso. E amava com este romance que vai além das palavras, com a ternura, com o carinho, e ela com o encantamento. Então ela tocava piano e ele tocava violino. Os pais descobriram e, naturalmente, o homem foi execrado e a família mandou a filha a Paris. E ele ficou melancólico e conseguiu descobrir aonde ela estava. E com esforço inaudito, ele foi atrás da sua apaixonada. Encontraram-se. Os pais trouxeram-na de volta. E ela disse ao pai: papai, eu amo você com toda a sensibilidade do meu coração. Perdoe-me, papai, mas eu também o amo. Não tenho culpa. Não sei se você tem uma gota de compaixão de mim. Se você me ama, eu renuncio a ele pelo seu amor, mas não o odeio. Não estou lhe pedindo muito. Eu renuncio a viver, mas não desejo que o senhor o odeie somente porque eu o amo. E o pai era um homem infeliz. A sua era uma vida vazia, caprichos, viagens, dinheiro, tudo isso ficou. Mas a vida dela era rica, tinha o direito de amar. E amar a quem o seu coração levasse o sentimento nobre. E o pai lhe disse: prefiro vê-la morta, mas este homem eu vou mandar matá-lo. Ela disse: não se preocupe não, papai. Não se preocupe. E matou-se nessa noite. Naquela época ingeria-se veneno de rato. E se pode imaginar a tragédia. Ela foi inumada num dos cemitérios da nossa cidade. E quando ele soube, ele procurou saber qual tinha sido o veneno. E quando todos se afastaram da sepultura, nas silenciosas horas da noite, ele ingeriu o mesmo veneno e tombou sobre a cova bruta, que mais tarde seria transformada num grande mausoléu. E esse foi o que aconteceu. O que eu li nos jornais, o que as pessoas comentaram. 10 anos, mais ou menos, após, eu fui ao cemitério levar o corpo do filho único de uma grande amiga. E estava lá, proferi umas palavras, confortei aquela mãe. E enquanto eu confortava, eu escutei uma música ao violino, que era famosa, chamada Reverie, uma música francesa. Era melancólica, doída
E aquilo me foi tomando o coração. Eu terminei de falar. Então a minha benfeitora, o espírito gentil de Joana de Anjos, assim, venha ver meu filho, o amor e a dor. E levou-me a um belo mausoléu. No mausoléu, sob a laje, estava sentada a jovem, deveria ter 25 anos no máximo. O seu estômago parecia ter chamas que ardiam e ela, louca, gritava, arrancava os cabelos, chamava por ele, eu não sabia quem era. E ao lado, um homem de 40 anos, a roupa esfarrapada, os cabelos longos, muito mal cuidados. Ao violino tocava Reverie, que era a música do amor dos dois. E Joana me disse, eles andam à procura um do outro. Veja, estão a 2 metros físicos, mas estão a uma distância de 5 reencarnações para poderem se reabilitar. Ore por eles, meu filho. E eu, então, naquela época, comprei o disco Reverie. Tinha uma eletrola horrorosa, mas na qual eu escutava as músicas. E orei. Orei por ele. Orei por ela. E um dia eu estava orando e ouvindo a música e me lembrando como deve ser bonito o amor que Jesus nos ensinou. Querer bem aos animais, querer bem às plantas, querer bem às criaturas. E há tanta criatura difícil da gente querer bem, que dificulta, filhos ingratos, que fazem de tudo para que os pais os odeiem e não sabem o que estão perdendo. É uma questão de tempo. Pais irresponsáveis que se desejam vingar de um filho porque ele foi infeliz, de uma filha porque se enganou, mães que adulteraram para se vingar do companheiro, amigos que se traíram, amigos. E o amor não tem nada a ver com isso. É tão fácil dizer, Senhor, onde haja guerra, permite que eu semeie a paz. Onde houver dor, que eu semeie a saúde. Onde houver desespero, que eu coloque a tranquilidade. Como o pobrezinho de Assis, que recebeu Clara com 5.000 tochas acesas na montanha de Assis, quando ela fugiu de casa para ir torturar os cabelos louros e dedicar-se a Jesus através do amor puro e santo àquele homem que se dizia, eu sou o patinho feio. Toda família tem um patinho feio. A velha história da mitologia sueca. O patinho feio. Eu sou o patinho feio. O rosto triangular, a testa larga, a cabeleira rala, os olhos quase oblíquos, mas que cantava a esperança, que falava com Jesus e por cuja boca Jesus falava. Ele tinha a vida cheia, embora fosse esvaziado de tudo. Neste momento tão grave, em que a doutrina espírita desce dos céus, através das labaredas do amor, através das vozes que aqui estão, que estão aí no seu lar e que estão intuindo a sua mente
e lhe dizendo baixinho: ame. Feliz é quem ama. E se você é amado, sinta-se feliz, porque Deus é amor, disse João. E o amor é a alma de Deus. E Deus é a alma do amor. Então, o pai disse aos dois filhos: encham esses dois espaços até o lugar em que não haja espaço para mais nada. E um deles encheu de feno, trevas, escuridão. E o outro encheu de luz, beleza, liberdade, vida cheia de encantamento, vida cheia de vida. Ao encerrar-se a 42ª Semana Espírita de Barreiras, gostaria de abraçar os corações barreirenses queridos e todos os corações que nos veem, que nos ouvem, suplicando que enchamos, que lotemos a nossa vida de amor. Muita paz. Nesta palestra, fomos guiados pelas palavras serenas de Divaldo Franco, à luz da doutrina espírita, para refletir sobre o sentido da existência. Ele nos convida a reencontrar-se interiormente e a viver com propósito. A codificação espírita ensina que o espírito encarna com objetivos específicos de evolução. Traz consigo experiências adquiridas em vidas anteriores e compromissos, que muitas vezes foram assumidos no plano espiritual. Embora não guardemos lembrança consciente desses acordos, por sabedoria divina, trazemos impulsos de consciência e intuições que nos apontam o caminho. O chamado vazio existencial não é apenas um fenômeno psicológico da modernidade. Ele revela, em essência, o afastamento do encarnado, dos propósitos evolutivos que inspiraram sua reencarnação. Quando o espírito se desconecta de sua missão e a substitui pela busca exclusiva de prazeres efêmeros e apegos materiais, instala-se uma vida desalinhada dos propósitos divinos. Esse desvio não se resume ao acúmulo de bens. Manifesta-se em apegos de toda ordem, que adormecem o discernimento e retardam o despertar para realidades superiores. A alma, naturalmente, ressente o afastamento daquilo que plenificaria a sua essência e passa a experimentar uma incompletude existencial. Nenhuma conquista material pode aplacar essa sede de significado e o coração sofre por direção. A experiência de Victor Franco, vivida em campos de concentração, explica de forma profunda como o sofrimento, compreendido sob perspectiva espiritual, pode converter-se em catalisador de crescimento interior. Provas e expiações não são punições arbitrárias. São oportunidades de reparação e aprendizado, muitas vezes programadas antes do renascimento, outras emergindo do uso do livre-arbítrio e de consequências naturais dos atos. Divaldo enfatiza como a extrema adversidade impulsionou o psiquiatra a reconhecer um sentido transcendente para a própria vida, testemunhar e denunciar o mal, para que a humanidade se previna contra ele. Mesmo nas circunstâncias mais duras, o espírito pode ressignificar a dor e transformá-la em serviço ao bem comum. Isso se dá quando o ser humano se eleva acima das limitações da personalidade transitória e sintoniza a sua essência imortal. O Espiritismo destaca a lei de justiça, amor e caridade como eixo da vida moral. A caridade se expressa de muitos modos, porém, sua forma mais alta vai além do auxílio material. É a caridade moral, compreender, ser indulgente e perdoar, inclusive quem nos fere ou persegue. Tal nível de amor requer reconhecer a imperfeição humana como estado transitório. Ver no agressor um irmão em aprendizado, apto à mudança e digno de compaixão, é um dos maiores desafios de quem busca a perfeição relativa. A justiça se completa no amor, e o amor amadurece na caridade. A certeza racional da imortalidade da alma amplia a visão sobre o sentido da vida física. A existência atual é um capítulo na trajetória infinita do espírito. A morte não encerra a jornada,
representa a passagem para novas etapas de crescimento, onde prosseguem o estudo, o trabalho e o reajuste com desafetos. Essa compreensão inspira uma vida mais plena e responsável. Tudo o que realizamos em direção ao bem, todo conhecimento assimilado e toda virtude efetivamente vivida convertem-se em aquisições duradouras da alma, tesouros que a morte não alcança. A reflexão sobre as vidas vazias conduz a uma conclusão simples. A plenitude não depende das circunstâncias externas, mas da harmonia entre escolhas diárias com propósitos superiores. O Espiritismo oferece instrumentos para que cada existência seja uma oportunidade preciosa ao progresso. O estudo do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, em conjunto com sua prática no cotidiano, transforma gradualmente a experiência terrena. O vazio da ignorância dá lugar à plenitude do conhecimento vivido. A angústia da solidão cede espaço à fraternidade. Nessa marcha de renovação íntima, cada passo sincero e perseverante nos aproxima do destino espiritual, a conquista da sabedoria, do amor e da paz duradoura. Agradeço sua audiência, ela é muito importante para nós e espero que tenha gostado desse conteúdo. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação. E se algo tocou o seu coração ou despertou uma dúvida, deixe seu comentário. Sua participação fortalece a entrega dos vídeos e promove uma troca rica entre todos que buscam compreender mais sobre o espírito imortal.